Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC, do meu grande amigo Moacir Germani. Gente, está aqui comigo hoje para bater um papo sobre um assunto muito importante. E esse assunto chama-se adoção. E com quem eu vou falar hoje chama-se Daniela Sonza. Ela é trabalhadora do Lar de Joaquina e integrante do Gaia. Mas antes de eu saber o que é Gaia, me permitam apresentar. Daniela, muito obrigado pela tua presença, pelo tu ter aceito o meu convite para a gente bater esse papo sobre esse assunto. Muito obrigado. Obrigada, Jader. Obrigada pela oportunidade de falar sobre a temática da adoção na visão espírita e também sobre os aspectos legais, jurídicos, psicológicos e sociais da adoção. Perfeito. Daniela, o que é Gaia? Gaia é o Grupo de Apoio e Incentivo à Adoção de Santa Maria. É uma organização não governamental criada em 2015 com a finalidade de apoiar os pretendentes à adoção e as famílias constituídas sobre essa forma de vinculação adotiva. Perfeito. Agora, a primeira pergunta que me surge é a seguinte, já que esse é um programa espírita, né? Por que, na visão espírita, logicamente, tem pessoas, meninos, meninas, que são filhos biológicos e outros não? Na visão espírita. Na visão espírita, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, ele nos fala sobre a parentalidade corpórea e a espiritual, as modalidades de formação da família. Lá ele nos cita que os vínculos corpóreos, consanguíneos, não são os que unem o espírito por toda a eternidade. Porque o espírito, ele procede, ele já existe antes da formação corpórea. O pai e a mãe dão apenas o envoltório corpóreo para o seu filho, além, é claro, de ajudar no desenvolvimento intelecto-moral dessa criança durante a jornada terrena. Mas a formação, a programação e o agrupamento familiar, ele se dá por duas modalidades que Kardec cita no Evangelho, que é pela simpatia, que são os vínculos que acompanham a comunhão de pensamento e que une esses espíritos antes e durante e depois da reencarnação, e também nós temos aqueles laços espirituais para reajustamentos de débitos anteriores. Mas em Missionário da Luz, André Luiz e Joana de Ângeles também nos traz na constelação familiar uma visão um pouco mais apropriada para o nosso orbe de expiação e provas, que existem, e a maioria das famílias também são por uma configuração mista, que há espíritos com esses débitos anteriores e também espíritos com afinidade no mesmo rearranjo familiar. E que essa configuração familiar, ela não está estanque pelo laço biológico, que ela pode se vir por diversas formas, dentre elas a adoção. Não só, e aí a gente começa a ter que passar essa noção, essa visão espírita vinculada à adoção, que não é um débito só do filho adotivo. Porque é um peso muito grande você dizer para a criança, e eu tenho a minha filha como testemunha, que me pergunta: por que, mãe? Que eu precisei passar por aquela família?
Por que eu precisei passar por essa violação dos meus direitos? Será que a gente tem esse poder e não seria muita soberba nossa dizer que é um débito da criança anterior? Será que nós não somos os pais adotivos os devedores? Porque a sociedade pinta erroneamente a criança como ela tem que ter uma gratidão pelos pais adotivos, e os pais adotivos são os salvadores da pátria. Mas nessa visão, além do túmulo, há muito mais coisas de reajuste reencarnatório que a gente possa imaginar. Então é muito simplista essa ideia de botar a criança como devedor e os pais adotivos como salvadores. Isso fere a intimidade daquele ser. Porque a gente não sabe, nós não sabemos o que fomos. Daniela, existe um planejamento reencarnatório, correto? Sim. Tanto o espírito dos pais quanto o espírito do filho ou da filha que será adotada. E depois, em função disso, eu vou me permitir fazer uma outra pergunta também. Os pais e a criança, digamos assim, a ser adotada, nesse planejamento reencarnatório, eles são sabedores disso? O André Luiz, ele lá no Missionário da Luz, ele diz que é uma equipe que nos assessora no nosso planejamento reencarnatório. Então que sim, que a gente sabe os desafios que a gente vai ter que enfrentar. Mas também, aí quando tu fala em pais, a gente tem que ver que a criança adotiva, ela tem pais em pares. Porque os pais biológicos também são pais. Porque eles são responsáveis pela essa reencarnação da criança. Certo. Se eles exerceram bem ou mal o seu livre-arbítrio e não souberam amar, isso não nos cabe julgar. Mas é de responsabilidade como pais adotivos dar essa percepção de gratidão pela vida aos pais biológicos. E isso tu tem que preparar muito bem a criança, porque a criança sofreu violação dos direitos. Então tu tem que romper esse círculo vicioso de débitos. Tu tem que, nessa encarnação, entender, passar para essa criança a concepção do amor universal, da família universal. Que a gente tem que falar para essa criança que esse reajuste pode vir numa outra oportunidade reencarnatória e que ela tem que romper com isso. Então é o exemplo do amor nessa reencarnação e do perdão, da tolerância, que vai preparar seu filho para uma outra etapa reencarnatória. Porque essa relação de débito um dia vai ser reajustada. Sem dúvida nenhuma. Daniela, tem alguma resposta para pais, casal e a criança, se baterem um olho um no outro e aquela criança eu quero como meu filho, como minha filha, e aquela criança ter a mesma reciprocidade para com os pais? Tem uma explicação pelo lado espírita, digamos, para esse encontro, para esse, digamos assim, esse reencontro? Eu não sei se eu me fiz entender na pergunta. Esse reajustamento de contas, às vezes, ele dá a ligação por afinidade ou por débito. Então, quando são espíritos afins, é igual nós encontramos amigos que foi criado em famílias diferentes, viveu situações diferentes na infância e tem um laço de afinidade muito grande. Então esse despertar desse amor, ele é obra divina, ele é para reencontro, ele é para reajustamento, ele é para amor expandido, para essa prática, porque a família é o laboratório do amor universal. É onde nós experimentamos e nós testamos os nossos primeiros sentimentos para que depois a gente possa ampliar a nível de sociedade e para todo o orbe, né? Antes quando eu fiquei sabendo que eu ia te entrevistar sobre a adoção,
E logicamente que eu procurei ler alguma coisa, né, na visão espírita. E no segundo bloco eu vou te perguntar alguma coisa fora da visão espírita. Não sei se tu permite, sem problema. Eu estudei alguma coisa, eu li alguma coisa sobre a adoção. E aí eu te pergunto o seguinte: existe a nossa família corporal e a família espiritual, correto? Sempre o filho adotado, a filha adotada, faz parte da nossa família espiritual? Uma vez que nós temos uma concepção que a relação de parentesco na visão espírita é de Deus Pai, Criador, e somos todos filhos dele, nós somos adotantes e adotivos uns dos outros nessa ciranda reencarnatória. Porque hoje eu já fui, hoje eu sou mãe, eu já posso ter sido filha, amanhã eu serei irmã. Então nós temos uma relação que a gente tem que estender essa visão carne a carne. Então essa ciranda reencarnatória nos permite experimentar qualquer das modalidades no papel da configuração familiar. Para exercício desse amor que vai vir, tem que ser cada vez mais ampliado. Daniela, a produção me diz que falta 1 minuto para a gente terminar o primeiro bloco. E se tu gostaria de dizer mais alguma coisa a respeito disso tudo que tu falaste, tu tens 1 minuto, senão a gente encerra aqui já partindo para o segundo bloco. É difícil falar de adoção para as pessoas que ainda não têm esse despertar da adoção, mas não é só adotando que se ajuda. Não é só adotando, trazendo para o seu seio familiar uma criança alheia que você pode estar ajudando na temática da adoção. Jesus, quando fala do que ele é interpelado, que seus pais, sua mãe e seus irmãos estão fora da onde ele estava falando sobre na Boa Nova, ele questiona quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Ele fala naquela comunhão de ideia como uma família ampliada, uma família universal. Então a gente adota o tempo todo. A gente pode ajudar a causa da adoção sendo padrinho afetivo. A gente pode ajudar a causa da adoção contribuindo com aqueles que cuidam das crianças nas casas lares. A gente pode ajudar na causa da adoção, ajudando a estruturar famílias biológicas que estão passando por processo de ressignificação do poder familiar. Então há várias formas de contribuir. Então não é só trazendo para a adoção, a gente faz isso a toda hora. Nossas relações de amizade, a gente quando escolhe um parceiro para seguir a vida, a gente adota ele naquela idade, sem pedir referências muitas vezes da família, como é que foi a sua infância. Então a gente tem que ampliar esse olhar, porque nós exercemos a adoção o tempo todo. Daniela, a gente vai voltar a falar no segundo bloco a respeito desse assunto de extrema importância, certo? Gente, o primeiro bloco terminou e eu quero agradecer aos nossos apoiadores culturais, Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e a CELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade. O nosso intervalo é bem rapidinho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações.
São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goodies e Cookie, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais Lar de Joaquina, Goodies e Cookie, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E eu estou batendo um papo sobre um assunto de extrema importância, que é a adoção, a adoção com a Daniela Sonza. A Daniela Sonza, ela está envolvida no GAIA, que é o Grupo de Apoio e Incentivo à Adoção, né, Daniela? Isso. E, Daniela, para início de conversa, eu gostaria que tu dissesse quais são os passos legais para efetuar, eu não sei se o verbo correto é esse, efetuar uma adoção. Os passos legais para a adoção é primeiro procurar o Juizado da Infância e Juventude, aqui no nosso fórum. Lá você vai receber um formulário, onde você vai elaborar o perfil da criança desejada, preterida. Você, nesse período, começam a surgir as dúvidas. Aí é interessante procurar um grupo de apoio na sua cidade ou buscar literatura de apoio disponível na internet, disponível nas livrarias, para poder ter um preparo um pouco maior para a escolha da criança. Depois de preenchido esse formulário, você leva ao fórum, devidamente preenchido com os documentos que é requisitado, e você passará no fórum por uma entrevista psicossocial. Essa avaliação psicossocial vai dar o deferimento se você está apto ou não a ser um pretendente à adoção. Depois você passa por um curso de capacitação à adoção, onde você vai aprender sobre os aspectos legais, psicológicos e sociais da adoção. Isso é quase que um pré-natal. Associado a isso, nós temos no grupo de apoio à adoção as reuniões mensais que te dão um aprofundamento das questões da adoção, desde o tempo de espera, desde os motivos saudáveis para se procurar uma adoção, os motivos certos para não ferir essa criança, sobre devolução. A gente tem que falar sobre a adaptação da criança. Depois de concluído todo esse pré-natal, o juiz dá o deferimento se você está apto ou não a ser um pretendente. E você é inscrito no SNA, Sistema Nacional de Adoção. E quando cruzar seu perfil com uma criança, você é chamado pelo fórum para fazer a aproximação e adaptação àquela criança específica do seu perfil. Tá, e aí alguém te leva lá no... Como é que chama? Na instituição de acolhimento. Na instituição de acolhimento, para te, digamos, conhecer as crianças lá da instituição. Você conhece a do seu perfil. Conheço. Antigamente se tinha essa aproximação dos pretendentes para conhecer todas. Não, certo. Você conhece a do seu perfil, perfeito. Em respeito às outras crianças. Perfeito. Existe no Brasil, Daniela, alguma estatística a respeito desse assunto de adoção? Agora, a última que eu vi, que saiu, foi em maio. Hoje nós temos 31 mil crianças acolhidas nas instituições de acolhimento. Hoje, no país, em todas as instituições de acolhimento, moram 31 mil crianças. Pouco mais de 4 mil está
disponível para adoção. Por que isso? Porque a criança, quando vai para uma instituição de acolhimento, o objetivo primário é ressignificar, é devolver para a família biológica. Ela proteger a criança para que ela volte para a família de forma segura. A última alternativa legal é a adoção. Quando esgotou-se todas as tentativas de trazer novamente a criança, de levar a criança novamente para a sua família biológica, que não há condições daquela criança ser aproximada de forma saudável com aquela família, aí vai para adoção. Aí temos um pouco mais de 4 mil crianças disponíveis para adoção. E temos 33 mil pretendentes à adoção. Aí você vai me perguntar, Daniela, como assim? Olha a quantidade de pretendente para poucas crianças para ser adotada. Ainda há uma preferência do perfil para crianças menores, para crianças brancas, para as crianças até 3 anos e saudáveis. Em contrapartida, a maioria das crianças são acima de 6 anos, pardas e negras, com grupos de irmãos, com 2 ou mais irmãos juntos, que a lei não permite separar, e com algum tipo de doença. Então, não bate os perfis. Então, a gente tem que pedir o quê? Maior agilidade do judiciário para que a questão da decisão da destituição do poder familiar ou não seja resolvido mais rapidamente, para que as crianças não envelheçam no abrigo. Maior vigilância dos nossos conselhos tutelares com a questão da violação dos direitos da criança, porque quanto mais eternidade a criança for levada para adoção ou for destituído o poder familiar, menores serão os traumas. E abrir a visão da sociedade com relação à adoção tardia. Nós adotamos, quando a gente falou no bloco anterior, nós adotamos e praticamos a adoção em qualquer nível de relacionamento que nós temos. Nós adotamos nossos amigos, nós adotamos nossos parceiros de vida, nós adotamos nossos colegas de trabalho nas histórias que eles trazem, independente da sua origem. Nós temos que ter esse olhar ampliado para a adoção também. Aquela visão que criança criada, trabalho dobrado, muitas vezes não é assim, porque muitos filhos biológicos em tenra idade já começam a mostrar sinais de que requer uma atenção maior daqueles pais para uma harmonia familiar. Então a gente tem que ter essa visão um pouco mais ampliada na questão da adoção também. Fazendo um link com isso que tu falaste aí agora, no intervalo a gente falou muito rapidamente sobre o filho ideal e o filho real. O filho ideal e o filho real permeia muito pela escolha que aquele pretendente, os motivos que levaram aquele pretendente a buscar a adoção. Criança não é para preencher vazio. Criança não é para curar casamento que está em crise. Não é para preencher um luto de um filho que já não está mais entre nós. Então tem que buscar a causa real do porquê estou à procura da adoção, nem a infertilidade. Eu vou porque eu sou infértil, porque depois muitos casos, depois que adota, a mulher consegue engravidar. Isso não é motivo, é uma violação, uma segunda violação com aquela criança. Então tu tem que buscar a adoção pelo desejo de exercício da parentalidade, de ser pai e de ser mãe. Essa é a causa. Não é por caridade, caridade é pontual. Quer fazer caridade, nós temos diversos setores da sociedade que você pode praticar isso. Nos casas espíritas tem bastante local de trabalho para exercício dessa caridade pontual. A adoção, ela tem que ser legal, pelas vias legais, segura e para sempre.
Não é brincar de ser papai e mamãe e depois abandonar o filho adotivo porque está dando problema. Nós exercemos, nós subimos as escadarias do fórum voluntariamente. Entendo. Então nós temos que ter responsabilidade nessa escolha. Não há, eu já estou no grupo de apoio à adoção desde o início, nós fundamos na cidade de Santa Maria e nós somos bem rígidos com os pretendentes disso. Vocês têm um pré-natal para isso. Nós, inclusive, já no Gaia, a gente tem uma barriga postiça que a gente põe todo mundo a se despedir da gravidez biológica. Para que aquela família entenda que aquela concepção que se tem do filho biológico, que você vai construir com ele uma vida nessa encarnação sobre uma tela em branco, na adoção é diferente. Na adoção aquela tela já veio pintada e às vezes o desenho que está ali não é bonito e tu tem que fazer a criança olhar para aquilo e ver beleza para ressignificar aquilo. Porque em primeiro lugar a gratidão pela vida. Daniela, o Espiritismo, ele te dá uma noção, digamos assim, mais abrangente a respeito da adoção? Eu não sei se tu entendeu. Ele nos faz compreender melhor algumas questões. Mas ele também nos dá algumas questões que me faz pensar. Quando a gente fala no processo reencarnatório da criança até os 7 anos, esse é um ponto polêmico, eu como espírita não vou deixar de falar aqui contigo sobre ele. Fica bem à vontade. Que ele nos diz que a criança, que a primeira, que é importante a família passar tudo de informação moral nos primeiros 7 anos, porque é onde a criança está mais flexível, e isso, em termos de adoção tardia, fecha um pouco a janela. Então, eu trago aliado a esse estudo o trabalho da Irvênia Prado, do Décio Andoli e do Sérgio Lopes no cérebro triuno, no desenvolvimento do córtex frontal, que vai até 25 anos. Nós temos a janela reencarnatória daquela criança, que ela tem todo esse período que ela é acompanhada pela equipe espiritual para ajudar nesse processo reencarnatório. Nós temos neurologicamente o cérebro em desenvolvimento e o próprio assentamento e a produção de melatonina pela glândula pineal. Então, nesse período é amadurecimento desse cérebro. Então, tu tem até os 25 anos mais ou menos para poder passar tudo aquilo que tu tem que passar como ensinamentos intelectos morais para o teu filho. Então não é estanque até 7 anos. Nós temos que trazer novos estudos para essa concepção. Perfeito. A produção me disse que faltam 1 minuto para o final do nosso programa. E eu vou dividir esse 1 minuto em 30 segundos e outros 30 segundos. Os primeiros 30 segundos eu vou te fazer uma pergunta. Como se preparar, em meia dúzia de palavras, para a chegada de um filho adotivo? E nos outros 30 segundos, por favor, se tu quiseres deixar alguma mensagem, tu te dirige para aquela câmera 3 ali. Mas, em primeiro lugar, como se preparar os pais em 30 segundos, sei que é muito pouco, né? Já passou 15 para a chegada do filho adotivo. Leitura, conversar com a família. A família não é só o casal ou pretendente monoparental, mas consultar os pais, os irmãos, os primos, conviver com uma família vinculada sobre essa forma de parentalidade, que é a adoção, procurar os meios legais e acompanhamento pós-adoção. Depois que adota, também precisa estar convivendo e estudando e acompanhando as etapas dessa convivência. Perfeito. E os 30 segundos fica a teu critério para, se tu desejar, deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores, não necessariamente a respeito de adoção, sem problema nenhum, mas pode ser também. Adotar, ele é amar e ressignificar todo dia. É olhar para si mesmo,
como um processo de resgate teu e com o processo de receber daquele filho que chega até aqui uma bagagem de ensinamento. Não se coloque nunca diante do seu filho como o salvador da pátria, mas sim como um ser que veio para aprender com ele. A experiência que uma criança adotiva traz na luta para superar o seu trauma é enriquecedor. Ninguém sabe o quanto, é difícil de mencionar o quanto de amor eles têm para nos dar. Obrigada, gente. Daniela, eu até sinto te dizer que, infelizmente, a gente não tem mais tempo, certo? Esse é um assunto que demandaria um tempo 2, 3, 4 vezes maior para a gente enfocar sobre esse assunto. Mas essa não vai ser a única vez que tu vais vir aqui para a gente falar sobre esse tema. Concorda comigo? Tá? Se tu aceitar, eu vou te convidar outras vezes para a gente falar sobre esse tema tão importante. Gente, eu vou encerrar o programa, logicamente que não sem antes agradecer mais uma vez pela tua presença aqui, Daniela, muito obrigado mesmo. Tenho certeza que foi um papo enriquecedor, tá certo a palavra? Tá certo, né? Enriquecedor, não só para mim, como para os nossos telespectadores também, certo? Muito, muito obrigado. Gente, estou encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC. Gente, muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.